Ok. Então, bom dia a todos. Quer dizer que é um prazer estar aí com vocês novamente. Eu já participei de várias versões desse currículo, de várias matérias, mas é sempre muito instigante, estimulador estar na presença dos colegas, né, da nossa magistratura federal, e eu tenho muito orgulho de pertencer a essa classe. Obrigado aí aos elogios do estimado amigo João. O João é aquela referência, né, do direito previdenciário, né, orgulho de nós todos. E da Thaís, na verdade a aula da Thaís, eu, enquanto coordenador, eu sugeri o nome da Thaís, porque ela tem um trabalho muito sólido nessa área de precedentes, uma obra maravilhosa, e vem se dedicando a esse estudo há bastante tempo, mas achei que era interessante eu trazer uma experiência do IRDR, porque eu tenho julgado esses IRDRs. Alguém disse, foi lá agora no Congresso de Minas, que eu era o homem IRDR, quando eu disse que eu tinha participado de julgamento de 4 IRDR, e no contexto nacional, isso foi uma coisa assim impactante para eles, né? E eu fui lá para falar sobre IRDR, né? E eles disseram, mas como é que é julgar 4 IRDRs, né? Eu disse, tem que estudar bastante o IRDR. E eu sou estudioso também da cultura de precedentes, né? Tenho algumas pesquisas desde o doutorado na Common Law, e estou analisando essa nossa aproximação, essa criação desse sistema híbrido, especialmente a partir desses institutos que nós usamos no dia a dia. E o IRDR é o mecanismo que parece mais próximo de nós, mais importante, né? O IAC, a Thaís gosta do IAC também, ele tem algumas deficiências. É um bom mecanismo, né? Nem está nos processos repetitivos, mas um tribunal também estamos usando bastante, com alguma vantagem, né, em relação ao IRDR, que realmente tem limitações. Mas o âmbito do IRDR é maior. O IAC serve para divergência interna, né? E tem o problema da vinculação dos juizados também, né? Talvez com alguma boa vontade, ou com bom senso, se pudesse atribuir essa vinculação para o IAC. Bom, então a ideia é falar um pouquinho sobre as funções, a importância do IRDR no processo previdenciário, algumas noções e pressupostos, principais controvérsias, e entrar no tema mesmo que diz respeito aos julgamentos, aos IRDRs já julgados em tramitação no TRF4, que vão servir de parâmetro para as decisões futuras dos senhores. É preciso fazer essa análise preliminar, estabelecer algumas premissas epistemológicas da análise da cultura dos precedentes, e eu sempre faço isso nas minhas aulas, tentando mostrar como a justiça, num dado momento, passou a enfrentar sérios problemas primeiro de lentidão, depois de insegurança, e a insegurança gerando um efeito, uma externalidade negativa, que é a desigualdade de tratamento, a falta de isonomia, de tratamento diferente para situações idênticas, tá? Isso, do ponto de vista da Common Law, mesmo é uma coisa inadmissível, porque é o mínimo que se espera que as pessoas em situação igual recebam um tratamento também igual. Claro, sempre respeitadas as necessidades de igualização daqueles que são desiguais mesmo, né? Quando falamos isso, estamos falando em igualdade material. Se tentou, ao longo do tempo, alguns remédios, trazer para o CPC alguns mecanismos novos que pudessem resolver essa problemática. E, na verdade,
não se encontrou solução. Os efeitos colaterais foram talvez até mais graves do que o próprio problema que se tentava resolver. Assim, por exemplo, com o advento da antecipação de tutela, se criou toda aquela expectativa da possibilidade de resolver tudo no início do processo, né? E isso gerou toda uma problemática relacionada com os princípios e garantias do direito, do processo, né? Especialmente contraditório. Os juizados também vieram com essa missão de tentar, de alguma maneira, resolver o problema da lentidão e acabaram resolvendo em boa medida, mas o que se nota é que hoje há uma fuga mesmo dos juizados, os juizados o tempo médio de tramitação já é muito elastecido, se reclama muito do contraditório, das garantias do processo, da qualidade das decisões, há muita terceirização no âmbito dos juizados, então também não resolveu definitivamente o processo, embora deva-se dizer que é um contributo muito importante para a racionalização do processo. Basta ver quanto nós pagamos de RPV, né? Não se pode demonizar os juizados, né? Isso é uma coisa totalmente absurda, você criticar os juizados sem olhar os resultados que ele oferece, né? Essa é coisa que não se faz. Eu fui coordenador de juizados, conheço a importância dos juizados e o trabalho que é feito, né? Mas, de qualquer sorte, nós temos que tentar, de alguma forma, resolver a problemática do juizado também, e a cultura de precedentes se coloca a serviço dessa racionalização dos juizados, porque nós temos também nos juizados muita insegurança jurídica e muita, o que nós chamamos de jurisprudência lotérica, né? Muito subjetivismo, muito voluntarismo, muito discricionarismo nos juizados, e isso é muito negativo do ponto de vista da segurança jurídica mesmo e da necessidade de tratamento igual. E aí a solução terceira que se concebeu no novo CPC foi a cultura de precedentes. O CPC veio impregnado dessa ideia. As duas grandes ideias assim, do novo CPC são a cultura de precedentes, que eu considero assim, talvez o evento mais importante, né? A revolução copernicana dentro do CPC é justamente a cultura de precedentes. E o segundo aspecto seria a primazia do julgamento de mérito, né? O Código veio com esse ideal de relativizar as possíveis irregularidades e possibilitar sempre a sanabilidade, né? São os dois grandes avanços, na minha perspectiva, do novo CPC. E o artigo 926, que é a matriz da cultura de precedentes, veio com um mandado de uniformização, estabilidade, integridade e coerência. Basicamente, o que seriam esses atributos que se conferiu ao novo processo, ao processo, digamos, constitucionalizado de 2015? Primeiro, a necessidade de conferir estabilidade, que é a construção de soluções duradouras, né? Não se pode mais conviver com soluções efêmeras que são feitas prêt-à-porter para resolver os mesmos conflitos apenas por um determinado, por um tempo determinado, e que logo em seguida alguém com uma ideia feliz vai abrogar, vai colocar por terra abaixo e desaparece. Nós vamos tentar criar um novo precedente para resolver aquele mesmo conflito, porque aquele não estava sendo satisfatório, não atendia alguns dos interesses, às vezes, né? Esse voluntarismo e essa efemeridade da jurisprudência é sempre problemática. Segundo, evitar a chamada jurisprudência lotérica, que eu falei, dependendo da sorte, né, para quem o seu processo é distribuído, você vai ter uma solução boa ou ruim, né?
Quer dizer, essa possibilidade, esse sorteio é que vai definir, porque não se pode ter uma mínima previsibilidade do que vai acontecer com relação à minha situação de fato. Quer dizer, o judiciário imprevisível, lotério. Depois superar a ideia do livre convencimento íntimo, do subjetivismo, do discricionarismo. Isso está implícito na cultura de precedentes, na vinculação aos precedentes, que não se quer mais o juiz com ideias brilhantes, o juiz tirando a solução da cartola. Nós queremos o juiz decidindo com base na tradição, com base na faticidade, na fenomenologia, com base no caso concreto e com base no ordenamento jurídico e, acima de tudo, com base naquilo que já vem sendo decidido ao longo do tempo pelo Poder Judiciário. Então, não foi à toa que o próprio CPC afastou esse critério de julgamentos livre convencimento íntimo. Não tem mais isso. Até foi por obra de um sujeito meio polêmico, que é o Lênin Streck, lá, foi meu professor, ele é polêmico, mas ele é brilhante, né? Do doutorado, que se tirou do CPC essa referência ao livre convencimento. Isso não tem mais, né? Tem o livre convencimento motivado, sim, mas não o íntimo, né? Aquilo que o juiz pensa no seu subjetivismo, ao culto ao subjetivismo, né? Que é superado desde o século XIX, mas que o positivismo sempre tenta resgatar. O positivismo ele sempre abre uma moldura para que o juiz decida conforme o seu bel prazer. E é isso que nós devemos afastar, e a ideia do código foi essa. Trazer também coerência com o contexto do caso concreto e com o resto do ordenamento jurídico. Quer dizer, só quem faz a confusão entre texto e norma, eles é que esquece o caso concreto. Cria soluções abstratas para resolver todos os problemas por subsunção. E essa é a ideia do código, da cultura de precedentes, que isso não aconteça mais, isso não é possível. Na common law sempre se começa do caso concreto, da situação de fato sobre a qual vai incidir o precedente enquanto criação da norma particularizada para resolver aquele caso. Aí a importância do distinguish, né, para que você possa saber se o seu caso está abrangido por aquela tese que foi criada para resolver um caso, moldura, né? Isso é muito importante, coerência com o contexto do caso. A ideia do Dworkin era essa, né? Quando falava de coerência e integridade, ele estava dizendo coerência com o caso e com o ordenamento jurídico, o resto do ordenamento jurídico. Por que ele fala o resto, o ordenamento jurídico, e não diz a norma jurídica ou a regra? Ele está falando no todo, né? A coerência é com o todo, com todas as normas possíveis de serem aplicadas. Eu sempre falo no Romance em Cadeia, do Dworkin, que é o retrato, caracteriza muito bem esse exemplo da integridade do direito. O Romance em Cadeia, assim, simbolizando um autor, um escritor é convidado para escrever um romance que já vinha sendo escrito por outros romancistas. E o dilema dele é prosseguir escrevendo. Então ele precisa saber o que os outros já escreveram para dar sequência na obra. E o importante é que ele tenha conhecimento do que já está escrito. Por isso é em cadeia. E ele tem a obrigação, na medida da integridade, da coerência, de dar sequência àquele trabalho que vinha sendo escrito. E é assim que é o direito. Você não pode começar, digamos, do marco zero. Começa da onde se parou antes dos que me antecederam. Por isso o Dworkin trabalha muito com a questão da cultura de uma determinada comunidade num determinado tempo. Isso é muito importante para ele. É isso que o juiz precisa expressar.
não o que ele pensa no seu subjetivismo, porque ele sempre vai precisar superar os seus preconceitos. E todos nós temos preconceitos que são íncitos à nossa estrutura de conhecimento. Quando nós olhamos uma mesa, uma cadeira, nós temos um preconceito em relação ao conceito mesmo daquela coisa. E olhamos uma mesa, uma mesa é para tomar café, para comer, para colocar coisas em cima. Mas se eu colocar a mesa encostada numa parede e tentar trocar a lâmpada, ela passa a ser uma escada. Então, é sempre necessário tentar superar o nosso preconceito. A nossa primeira ideia é sobre as coisas. E sobre o direito é assim, né? Quando nós temos contato com a norma, nós criamos um preconceito, nós temos um prejuízo sobre essa norma. E às vezes ele não é autêntico, porque ele está submetido por exemplo, à minha ideologia. E o meu esforço tem que ser sempre no sentido de superar esse preconceito. E aí a tradição vai me ajudar. A Constituição é um mecanismo de estruturação do conhecimento fundamental. Todos nós, juízes, temos que ter um preconceito sobre a Constituição e vamos tentar aplicar isso na medida em que utilizamos os princípios. E aí levar a sério os princípios, para usar a expressão do Dworkin, a força normativa da Constituição e o neoconstitucionalismo. O Código, desde os seus princípios estruturantes, fala nisso, vem dizendo isso. O Código vem com o compromisso de resgatar a força normativa dos princípios constitucionais. Isso é muito importante. Dizer que nós vamos levar a sério a Constituição e os princípios é dizer que nós não vamos resolver as questões apenas a partir das regras, e sim do ordenamento jurídico como um todo. Claro que não tem princípio sem regra, e nem regra sem princípio. Por isso as coisas estão integradas, há uma análise integrativa entre princípios e regras. E por último, sendo muito rápido, o compromisso com a melhor solução de justiça e equidade. Para o Dworkin é muito importante, são muito importantes três conceitos: justiça, equidade e o devido processo adjetivo. São fundamentais, não são a mesma coisa, mas estão intimamente ligados. Justiça enquanto melhor solução possível, de acordo com aquela moldura fática e de acordo com o ordenamento jurídico. Ele trabalha com a ideia de melhor solução possível, que talvez não seja a única solução, mas é a solução que leva em conta a complexidade do caso concreto e o ordenamento jurídico como um todo. A equidade não é a mesma equidade que nós conhecemos lá, aplicável para os juizados, na possibilidade de, inclusive, afastar o texto da lei. É mais ampla. A equidade é uma solução ótima diante daquilo que você pode decidir, que satisfaz a integridade, porque aprofunda a situação de fato e analisa todo o ordenamento jurídico, inclusive com a possibilidade de dizer: essa norma não se aplica porque eu vou aplicar essa, que se está mais adaptada a esta situação de fato. E sempre tendo como norte, como pressuposto fundamental, a atenção à principiologia constitucional. Aqui, rapidamente, os dois propósitos, resumindo os que eu disse, os dois propósitos da integridade no Dworkin são moldar a atitude do intérprete de maneira a excluir o recurso à discricionariedade, afastar, então, o chamado solipsismo, né, que é o juiz decidindo de maneira autista, né, de acordo com a sua consciência, seu livre-arbítrio, e, enfim, sem apresentar fundamentação, sem se ater à tradição, sem se ater aos precedentes.
e legitimar a decisão judicial considerando devidamente os princípios legais, morais e políticos, princípios relativos à justiça, à equidade e ao devido processo legal. O devido processo legal entra na integridade do órgão como legitimação pelo procedimento. Eu, particularmente, considero que a legitimação, embora seja um sistêmico, que eu estudei com talvez o maior estudioso da teoria dos sistemas do Niklas Luhmann, e eu estudo o Niklas Luhmann, e os sistêmicos são quase que fanatizados pela legitimação pelo procedimento, quer dizer, não tem nenhum apreço pela questão do direito material, são, em síntese, procedimentalistas, né? Eu acrescento um plus ao devido processo legal adjetivo e substantivo, quer dizer, que é o compromisso com a justiça. E talvez o do Orker queira ter dito isso, acabou não dizendo. Então, a legitimação pelo procedimento não se conforma apenas com a forma, com o procedimento, a modo de se desinteressar pelo resultado material. Na verdade, a ideia é uma integração entre procedimentalismo e substancialismo. E cada vez mais o processo caminha nesse sentido, de avançar no sentido de um substancialismo. Vejam a antecipação de tutela, que é um mecanismo, um instituto de natureza processual que tem por objetivo alcançar a decisão futura de mérito no início do processo. Essa é a prova dessa imbricação e da superação mesmo do procedimentalismo puro, do Garrapon, do Habermas e do Luhmann, né? Esse é o grande avanço, o que o CPC também trouxe. E o Dworkin vai dizer que uma sociedade política aceita a integridade como virtude política. No Dworkin, a integridade é uma virtude política, embora o juiz não possa decidir politicamente. A decisão do juiz é sempre conforme os princípios. É a decisão por princípios que ele fala, e não política. Mas a integridade é uma virtude política. E aqui eu anoto essa especial atribuição, esse especial apanágio da integridade, que é proteger contra a parcialidade, a fraude e outras formas de corrupção oficial, por exemplo. E arremataria com essa referência aqui, que é resumida, né, mas está nas minhas palavras, mas foi disso do Dworkin em outras palavras. Seria necessário para o juiz, para interpretar com integridade e coerência, mais do que analisar o conjunto normativo que envolve o caso, examinar todas as questões fáticas que serão de extrema relevância para que a decisão tomada pelo juiz esteja em consonância com a complexidade do caso e seja coerente com os fatos, com o ordenamento jurídico em si e com o melhor enlace possível dos fatos relevantes com o direito aplicável. E esse talvez seja o grande pecado nosso da magistratura, né? Abandonarmos ou nos desinteressarmos pelo melhor enlace possível dos fatos e nos satisfazermos com a análise ampla que nós sempre fazemos, isso é fundamental e ninguém deixa de fazer, dos fatos, das questões fáticas e da complexidade. Fazemos isso e vamos muito bem até esse momento. E quando vamos criar a solução do caso concreto, particularizar a solução, nós não vamos olhar se essa é a melhor solução, se essa é uma solução que pode até beneficiar a comunidade, pode beneficiar o coletivo, mas que faz tábula rasa dos direitos subjetivos. O Dworkin critica duramente a ideia de você
do Bentham, né, de você prestigiar sempre o coletivo. O coletivo não vai sofrer prejuízo se você satisfaz um direito reconhecido, um direito com assento constitucional. Pelo contrário, a sociedade estabeleceu aqueles princípios que foram condensados na Constituição e quer que eles tenham validade, tenham efetividade. Bom, acerca dos precedentes, essa é a matéria, a Thaís vai falar depois, eu vou ser muito rápido aqui. É preciso distinguir decisão, jurisprudência e precedente, todo mundo sabe qual é a diferença, não vou perder tempo aqui. A acepção que é trazida pelo Código é essa nova acepção aqui, criada para ser parâmetro e vincular. Na acepção anterior, o precedente sempre era mais antigo, né? Conforme a jurisprudência criada em 1979 pelo Supremo Tribunal Federal para resolver esse tipo de questão, nós podemos decidir assim. Agora não é mais isso, nós vamos criar um precedente para resolver os problemas. Quer dizer, ela tem um caráter, o precedente tem um caráter prospectivo. Ele é legitimado pelo procedimento, criado para resolver questões futuras. Esse é o caráter prospectivo. Essa é a nova ideia de precedente, a nova acepção. Ele vai servir de parâmetro para vincular situações futuras. O ineditismo não tem precedente que já tenha um igual. Para ser precedente tem que ser inédito, né? Eu não sei como o STJ, por exemplo, vai resolver algumas questões. Estava vendo ontem, descobri que tem 2 IRDR sobre a mesma matéria, 2 repetitivos sobre a mesma matéria. E eu fui olhar um repetitivo, que era aquela questão dos 25% do acréscimo que nós sobrestamos lá no tribunal. Eu achei um, aí achei o outro do outro relator, e tinha 2. Quer dizer, vamos ver como é que eles resolvem a questão do ineditismo. Mas pode tiver recurso, porque o recurso do IRDR do TRF4 pode ser mas ele está sobrestado aqui, não vai chegar nessa possibilidade. Aí né? vai ficar uma bagunça. Ele está no repetitivo lá, recurso repetitivo. O que prejudica o IRDR. Procedimento legitimador é fundamental, só é precedente se tem o procedimento legitimador, quer dizer, com amplitude de discussão, de debate sobre todas as possíveis teses que vão fundamentar os motivos determinantes e a tese jurídica que vai ser fixada a partir do precedente. Esse item, esse ritual é necessário, é isso que vai dar legitimidade. Além da integridade, da coerência, que vai fazer com que os destinatários do precedente o aceitem enquanto precedente vinculante, contribui generosamente à legitimação pelo procedimento. O procedimento é fundamental. Ele precisa ser seguido à risca para que o precedente tenha essa condição de vinculação e aceitação, sobretudo. Criação de precedente é obra de hermenêutica e interpretação. Não é critério de subsunção. Esse é o engano. Eu já disse lá no início que no sistema da Common Law, os precedentes são sempre criados a partir dos fatos. Quer dizer, os positivistas invertem isso. Criam uma regra, um precedente, assim como uma súmula vinculante, que não é precedente, né, mas só para dar um exemplo, e tentam depois, por subsunção, aplicar os fatos que se adaptam àquela moldura legal. É o contrário. O precedente é uma arte de compreensão de regras, de contexto, dos fenômenos e da faticidade, para se chegar a uma possível solução que resolva o problema. E resolva o problema de forma ampla, molecular, para alcançar todas as possíveis ocorrências futuras e, de certa forma, possibilitar que o judiciário não precise estar
repetindo decisões, ou variando decisões conforme o caso. O caso tipo é a moldura de fato como ponto de partida. É fundamental. Sempre se constrói o precedente a partir de uma determinada moldura de fato, e é isso que vai depois nos ajudar nas operações do distinguish, por exemplo, não é? Que é fundamental. Nós vamos ter que fazer a análise para verificar se o nosso caso se adapta àquela moldura fática que gerou o precedente. A importância dos motivos determinantes, isso é fundamental. A Thaís fala depois, eu tenho um artigo dela sobre isso, fazendo a distinção entre ratio decidendi e tese jurídica, né? O pessoal confunde muito isso. Isso é muito importante, né? Em um dado momento, eu fiquei muito preocupado com as teses jurídicas. Eu olhava a tese jurídica e não achava muita coisa na tese jurídica. E dizia, mas nós precisaríamos fazer teses jurídicas melhores, né? Mas aí eu fui me convencendo que a tese jurídica era mesmo um extrato, que era uma obra de sumarização que possibilitava dar uma ideia sobre o que tinha sido decidido, né? Ela não tinha vida própria. Não é mais do que isso. Ela não dispensa que você leia, conheça o caso e leia os motivos determinantes. Esses são fundamentais, né? Por isso a gente sempre faz a crítica dos sistemas de publicidade dos precedentes, que se limitam a referir alguns artigos de lei, algumas indexações, que são muito mais utilizadas para a pesquisa, e a tese jurídica. Mas quem só lê a tese jurídica não consegue aplicar um precedente. Ele fica muito limitado e acaba, invariavelmente, aplicando mal o precedente. Aplicando a um caso que não se adapta à moldura fática. E o que é fundamental na cultura de precedentes é que eles são criados para servir de padrão decisório para julgamento de outros casos. É isso, a ideia é essa, né? Que o precedente ele possa ser bem utilizado, né? Para o futuro, para resolver questões iguais. E nós temos, então, precedentes vinculantes e persuasivos. Isso é uma longa história, desse caminho, essa trajetória da persuasão à vinculação. Aqui temos um autor gaúcho que trabalha bem isso, que é o Daniel Mitidiero, escreveu um livro sobre precedentes da persuasão à vinculação. O nosso objetivo, quer dizer, o que se busca em última análise é alcançar a vinculação, mas não se pode, isso tem que ressaltar, desprezar o precedente que tem um caráter meramente persuasivo, se é que se pode chamar de precedente, né? Mas persuasivo no sentido de que pela sua importância, pela sua erudição, pela sua autoridade, pela sua completude, embora despido da legitimação pelo procedimento, ele pode ser utilizado, e às vezes deve ser utilizado. Um exemplo de precedente que eu sempre enquadro como precedente de caráter persuasivo são as decisões do controle difuso do STF, sem repercussão geral. É bom obedecer, né, também, né? Mas é só por persuasão. Aqui, como o CPC introduziu a cultura de precedentes, esse artigo 926, aqui essa tentativa de incentivar os tribunais a uniformizar sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra, coerente, condensação através de súmulas, enunciados. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês é se as súmulas vinculantes são precedentes. Vamos pensando nisso.
a partir do que eu falei. O dever de vinculação está no 927, aqui, ó, no nosso caso, acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, vinculam, né? Eu falei aqui, e vou referir rapidamente sobre as eficácias. Aqui é uma classificação, tem várias classificações, que leva mais em conta a possibilidade de reclamação. E a reclamação eu chamo de mecanismo de fechamento do sistema. Não adiantava criar uma cultura de precedentes, vinculação, obrigatoriedade, a utilização dos precedentes, se não tivesse um mecanismo de fechamento. Quer dizer, seria uma norma sem sanção, né? Nós falamos assim em outros ramos do direito. Aqui, o descumprimento de um precedente dá direito à reclamação. Então, esse sistema de eficácia vinculante forte, controle concentrado, a súmula vinculante, RDR e AC. E vinculação média, aqui o RE e o RESP, repetitivos, e aqui ele é vinculante. Só se enquadrou como média a vinculação porque está condicionada ao exaurimento, ao esgotamento das vias ordinárias. Não é imediato. Daria para ele entrar aqui tranquilamente. Por uma questão didática, optei por colocar aqui como vinculação média. E quando acontece o esgotamento das vias ordinárias? Essa é a questão. Quando se julga o agravo do instrumento dirigido contra a decisão da presidência ou da vice-presidência lá de não recebimento do recurso à instância superior, né? E é necessário. E uma vinculação mais fraca, por exemplo, RE sem repercussão, enunciados de súmulas não vinculantes, orientação do plenário ou do órgão especial dos tribunais, aos quais estão vinculados os juízes, e isso não admite reclamação. Para essas situações não é admitida reclamação. Embora o novo CPC tenha ampliado bastante a possibilidade de reclamação, que era possível só para decisão e julgamento dos tribunais superiores, agora todos os tribunais podem processar reclamação, não? Nem todos, mas uma turma recursal pode processar uma reclamação? Não, acho que não. Isso aqui é ter preparação para um exercício. A cultura dos precedentes tem alguns institutos fundamentais, né? Eu poderia falar de todos aqui, peguei umas 20 lâminas dessas e pulei para essa questão do overruling, que é a mudança do precedente, né? E a possibilidade de modulação do novo precedente para o futuro. Isso é muito importante. Quer dizer, para que nós não tenhamos uma jurisprudência congelada, tem que ter um mecanismo que possibilita a evolução dos precedentes, a derrogação de um precedente, parcial, total, para frente, para trás. E acho que a Thaís vai depois falar um pouquinho mais sobre isso. Eu só queria falar sobre uma temática que é mais importante para nós nesse momento, para o nosso grupo, para o nosso estudo e para os senhores, que é a discussão sobre a possibilidade de modulação dos efeitos no primeiro grau de jurisdição e nos tribunais de apelação. Vamos voltar aqui para verificar. Qual é a leitura que se pode fazer daqui? Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo e dos tribunais superiores, ou dos processos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos.
Em algum momento foi dito que é só os tribunais superiores ou é da jurisprudência dos tribunais superiores? Essa é a discussão. Se nós podemos fazer modulação. Esse é o grande debate. Tem tese doutoral sobre isso e duas posições. Sobre a impossibilidade, apenas os tribunais superiores no controle concentrado e difuso e nos recursos repetitivos e os tribunais de apelação no RDR têm essa prerrogativa. Então, são prerrogativas que só pode modular quem é o tribunal emissor. O tribunal que cria o precedente, né? Essa é uma posição. A segunda posição é em situações excepcionais de acordo com o caso concreto, quando o tribunal é com uma condição de possibilidade, o tribunal emissor do precedente não tenha feito a modulação, e com a finalidade de salvaguardar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Então, é muito excepcional essa possibilidade, mas pode ser exercitada, quer dizer, ganha fôlego essa corrente que permite, o desembargador João Batista é um dos adeptos dessa corrente, permite a modulação de precedentes dos tribunais superiores. Sim, com muita parcimônia, com muita cautela, e sem, tentando sempre evitar o risco de desautorizar, de aniquilar, de quebrar o núcleo essencial do precedente criado. Que isso gera sempre reclamação e o desconforto para o tribunal emissor. Você, com habilidade, pode modular um precedente, justificando sempre diante do caso concreto. Aqui, por exemplo, nessa situação, se criou uma expectativa tal que a mudança do precedente vai gerar muito prejuízo para muita gente. Vai ser uma decisão quase surpresa, né? E aí se pode modular, é possível, a jurisprudência tem aceito. Eu lembro de ter feito isso no Tribunal Regional Eleitoral, num caso em que nós mudamos uma jurisprudência de processo eleitoral. Era uma exigência que se tinha em relação à conduta dos advogados e que ao longo do tempo sempre foi a jurisprudência tranquila, pacífica, e nós mudamos lá, uma sessão mudamos. Eu pedi vista, disse, mas isso vai gerar uma perda de prazo dos advogados, eles não estão preparados para isso, não estão esperando isso. E apresentei um voto divergente, propondo a modulação. Eu tinha feito um estudo, tem um trabalho muito interessante do ministro Barroso, o Gilmar também defende, e os colegas acabaram aceitando, disseram, não, isso vai valer só a partir e até estabelecemos uma data. E foi muito interessante. Então, eu defendo que nós podemos fazer isso, né? Uma das possibilidades de modulação aí, eu vou dar um exercício para vocês depois, eu vou passar aqui, vou deixar para vocês fazerem esse exercício, e sobre... Estou indo muito lentamente. Aqui eu vou passar, que são as funções do IRDR, todo mundo sabe, né? Para que o IRDR existe no mundo jurídico? Eu dei uma olhada rápida, depois eu disponibilizo essas lâminas. Ninguém desconhece os pressupostos, né? Nós temos jurisprudência lá sobre a questão da repetição de processos, temos jurisprudência sobre questão exclusivamente de direito, né? Não quero polemizar esse tema, poderia fazê-lo, né? Bastava referir o professor Castanheira sobre questão de fato e questão de direito, mas isso é genérico também para a questão da uniformização da jurisprudência nas turmas recursais. Recurso é afetado à sistemática de repercussão, de recurso repetitivo e repercussão geral, e não pode ser. Nós temos até um caso, né? Depois eu vou mostrar para os senhores,
as três grandes perguntas sobre o RDR. Cabe RDR de processo que tramita no primeiro grau? Segunda, cabe RDR nos juizados perante as turmas recursais e juizados, a TRU ou a TNU? O que vocês acham? Pode o tribunal julgar um IRDR de processo do Jefferson? Bem, esse é o artigo que gera toda essa polêmica, né? O artigo 978 aí, que manda o tribunal, ao fixar a tese, julgar também o processo. Julgará igualmente o recurso. Em princípio é isso, né? Na matriz alemã do IRDR, isso não acontece, é só o procedimento que é adotado, não é a causa piloto, né, que nós chamamos. O nosso tribunal já decidiu a questão do julgamento de IRDR de processo que tramita nos juizados. No primeiro IRDR que nós julgamos, eu fui vencido nessa matéria, achava que era uma corrupção sistêmica, que o artigo 98.1 da Constituição estabelecia que as demandas dos juizados eram julgadas pelos juízes dos juizados e pelas turmas recursais, né? Que o tribunal não estava na cadeia recursal dos juizados, foi vencida essa tese e passamos a julgar. E naquele primeiro IRDR nós julgamos também o caso concreto. O desembargador Ricardo até julgou o caso concreto. Cumpriu ipsis literis esse dispositivo legal aí. Fixou a tese e julgou o caso concreto. Aqui, com relação à outra pergunta, se caberia um IRDR perante as turmas recursais, é uma polêmica que está aberta ainda, né? O enunciado 44 da Infam admite o IRDR nos juizados especiais que deve ser julgado pelo órgão colegiado de uniformização do próprio sistema. Não sei se na jornada de processo não trabalharam essa questão. E aqui até tem eu não sei se é possível fazer o hiperlink ali, mas não vai precisar. Vocês podem anotar. Paulo, e aqueles primeiros enunciados da infância, eles foram feitos, nem se tinha ainda começado a executar, foi antes do CPC. Poucos enunciados da infância aproveitam ainda hoje. E essa premissa em tese excluiria outra. Exatamente, claro. Perfeito. Não julgaria. O fato é que os tribunais de justiça criaram estruturas para o julgamento desses IRDRs. E aí, num primeiro momento, o Conselho Nacional de Justiça concedeu uma liminar sustando todos os procedimentos, todas as estruturas, o funcionamento dos colegiados criados para julgar IRDRs no âmbito que era na Justiça Estadual. Na Justiça Federal nós não tivemos esse problema. Não deu tempo para criar esse problema, não é? Ninguém pensou em criar no âmbito da TRU, por exemplo, ou da TNU, de julgar os IRDRs, né? Depois essa primeira liminar foi revogada. Aí veio outra conselheira, revogou a liminar. Disse, não. Houve um apelo muito forte do FONAGEF, aquele órgão dos estaduais, acho que é FONAGEF, dos estaduais, FONAGE. O FONAGE fez uma nota técnica, levou lá no Conselho, o Conselho revogou a liminar. Então, hoje a situação está nesse limbo, ninguém sabe se pode ou não pode, e os tribunais estaduais continuam julgando, então, IRDRs no âmbito do sistema dos juizados, que é a minha tese, né? Porque eu sou sistêmico, me apego muito à necessidade de não haver interferência de outros sistemas, né? O que se chama de julgar conforme a lógica do outro sistema, né? Corrupção sistêmica, o Luma chama, né? Mas essa questão ainda está pendente. Paulo, é que no Estado tem uma situação que eu acho que ainda é mais interessante, que eles não têm um órgão de uniformização dos juizados.
como existe no âmbito federal. A não ser nos juizados da fazenda pública estadual, que aí o STJ tem aquela competência direta ali, o resto não tem. Então, eles realmente fica faltando. E se a gente for pensar, o que os juizados estaduais julgam na justiça federal não é a mesma coisa que a justiça comum julga. E no nosso caso é mesmo. A gente julga rigorosamente a mesma coisa. E aí, assim, no nosso caso, Se olha que a IRDR para o nosso juizado, não tem ninguém não tem a nossa demanda de massa. Justiça da profissional. Nem tem. e toda a diferença em relação à concepção do juizado federal para o nosso O que eu levantei, a questão que eu levantei, essa última aqui, a questão do papel uniformizador da TNU, porque nós podemos ter uma situação assim, verdadeiramente esquizofrênica. Nós julgamos um IRDR, um TRF da 4ª Região, vincula os juizados da 4ª Região, e a TNU julga a mesma matéria e vincula os outros 4 tribunais. Então nós vamos ter uma decisão... na verdade... E eu estou embasado na sua anterior. É verdade. Esse é o grande problema que eu levantei e foi superado. Realmente uma linha de interpretação leva necessariamente a não utilidade da TNU para o sistema processual bem contra tudo. É um abruptamento do papel uniformizador da TNU, não? Que passa a ser então dos TRFs, com o risco de decisões discrepantes, não? Sério risco de decisões discrepantes nas 5 regiões. Sempre tem aquela possibilidade. Aí quando chegar no STJ vai haver exato, um incidente dirigido ao STJ para resolver a questão. Da modulação, ainda um pouquinho, eu entendo que a modulação ela é inerente a esses novos institutos. Então, se eu tenho competência para julgar um IRDR na segunda instância, eu tenho competência também para modular, porque não pode ser dissociado. Essa faculdade é intrínseca, né? A cultura de precedentes. Então, é intrínseca a cultura de precedentes. Se eu tenho competência para julgar um IRDR, pela extensão, pela clareza que tem que ter, mas a pergunta é um pouco mais ampla, desembargador João. Se nós podemos modular um precedente vinculante emanado de um repetitivo ou de uma repercussão geral, né? Claro. É mais amplo. Sim. Nós, sim, o tribunal emissor não tem dúvida. Tanto que eu falei isso, quem julga os tribunais de apelação, julgam o IRDF, podem modular. Agora, no que diz respeito à segunda hipótese, a mais ampla, eu acho muito temerária, porque aquela decisão ela foi emanada por um órgão superior para que todos arcarem. Então, como é que eu, aqui no Tribunal da 4ª Região, vou modular, enquanto da 5ª modula de outro jeito, da 6ª de outro? Então, essa é a questão. Pois é, aí acabou. É uma situação mais complicada. Aquela finalidade que é realmente para não, porque essa outra modulação, ela já existe. Né? A dúvida é só essa. Né? Se um juiz de primeiro grau poderia modular um IRDR nosso também. Né? De modular para o caso concreto. A TNU fez modulação. Né? Vocês lembram do repetitivo que tratou da questão da repetição dos valores recebidos a título de tutela antecipada. Houve esse retrocesso e o STJ reconheceu que é repetível. Quem recebeu, independente da boa-fé objetiva, tem que devolver esse dinheiro. Bem, a TNU, o que ela fez? Ela disse, olha, era um caso em que a pessoa tinha recebido lá em 2014, até um exercício que eu vou passar para vocês, depois vocês vão tentar resolver. A TNU diz, mas aqui o trânsito em julgado desse repetitivo ocorreu só em 2017. Então, disse, vamos aplicar o precedente. Quem aplica o precedente? Nós não aplicamos lá na 4ª Região, né? Mas muita gente aplica, né?
Tanto que eu recebo tantos processos lá aplicando. Então, me pareceu bem interessante. E não deixou de ser modulação, né? Porque o STJ não tinha dito nada disso. Né? E, aliás, quando há suspensividade, a aplicabilidade de um precedente, ela opera efeitos retroativos. Né? Claro. Assim, não é nada pessoal, mas o objetivo não é criar uma cultura de precedente. Como é que a gente vai escolher quando a gente aplica e quando a gente não aplica? O senhor falou que... Não, o precedente vai ser aplicado. A modulação ela é apenas no tempo. Né? Quer dizer, esse precedente vai ser aplicado, por exemplo, como fez a TNU. A partir do trânsito em julgado que ocorreu só em 2013, de 13 de 2017. Até aqui não, porque viola o princípio da confiança. E a partir daqui vai ser aplicado. Não houve descumprimento do precedente. Isso em caso de overruling, né? Houve a revogação de um precedente anterior. E que tinha gerado uma expectativa. Quando eu entrei com o pedido de tutela antecipada, toda a jurisprudência estava do meu lado. Não é descumprimento, né? Quer dizer, escolher se vou aplicar ou não o precedente. Modulação é diferente, né? Modulação é você fazer, pode ser prospectiva, ou retroativa, quando sempre que não houver, o tribunal não tiver deixado espaço para a modulação. Nós resolvemos com alguma criatividade essa questão da compatibilidade sistêmica do RDR dos juizados, não julgando a causa piloto, apenas fixando a tese jurídica, então adotando a técnica do procedimento ou causa modelo. Né? E isso deu certo. No primeiro não fizemos assim, depois eu acho que foi no... Não lembro qual foi, no 12, no RDR 12, essa está aqui o precedente, é da minha relatoria. Então, eu sugeri isso, foi acolhido na sessão previdenciária e nós não estamos mais julgando o caso concreto. Fixamos apenas a tese, com isso nós atenuamos a inconstitucionalidade, né? Que, em princípio, do tribunal está julgando um processo que é dos juizados. Quando o artigo da Constituição manda que os processos dos juizados sejam julgados pelas turmas recursárias e juízes de juizado. Então, esse precedente é importante, muda essa situação. A questão da suspensividade, talvez não interesse tanto para os senhores, mas sempre há o dilema de saber se eu posso tocar ou não o meu processo. Né? Está suspenso ou não está suspenso? Tem um RDR lá no TRF4. Né? É importante, então, de certa forma, né? E a grande discussão aqui é se a suspensividade ela é automática ou ela depende de uma decisão do relator. Essa é a discussão, esse é o debate que se travou, inclusive, no STF, onde ficou reconhecido, não sei se a Thaís conhece esse precedente do Fux, onde recente o STF se debruçou sobre essa questão, mas era num recurso extraordinário, com repercussão geral. Eu não saberia dizer aqui se nós vamos poder aplicar integralmente essa posição, parece que sim, para os IRDRs. E o Supremo Tribunal Federal disse que não era automática a suspensividade, que era ato do relator, e ele poderia até discricionário, né? Com o que eu não concordo, mas ele poderia deixar de determinar a suspensividade. Claro que se nós não suspendermos os processos, aí sim nós vamos ter uma medida que conspira contra a cultura de precedentes, porque não tem muito sentido você estar tentando criar um precedente para solucionar os casos futuros e os processos que já estão em tramitação e permitir que eles sejam julgados de qualquer modo, ou de modo diferente. Né? Então, eu acho particularmente que é sempre muito recomendável a suspensão. Importante é a modulação da suspensão. É você perceber que os processos têm alguma particularidade, ou algum momento,
no seu iter que a suspensividade ela pode ser prejudicial ou desnecessária mesmo, né? Irrelevante. Você não tem problema nenhum prosseguir até a instrução, desde que não, e até pode ser benéfica, porque você não perde tempo, deixa o processo pronto, fica aguardando prontinho. E outra questão é até quando essa suspensão, né? Que é um negócio que queremos detalhe de trabalhar. Em que momento a gente solta os processos depois do precedente? Depois do precedente sobrevém. Qual é o momento de retomar a tramitação? Porque isso mereceria algum nível de responsabilidade. O que fala é que no IRDR, passado um ano, só pode permanecer suspenso na medida em que o relator fundamente, né? Por decisão fundamentada. Isso caiu, gente. Isso caiu. Aquela reforminha que aconteceu no início do CPC. Caiu, mas caiu para a repercussão geral. Sim, está no IRDR. Mantido no RDR. Para a repercussão geral, a revogação do parágrafo 10º acabou com isso, né? Aliás, o fundamento do Fux, Thaís, para aplicar essa tese aqui foi justamente a revogação do parágrafo 10º. E ele diz assim, como agora não tem mais nenhuma norma que determine que os processos passados aquele tempo vão prosseguir, e a suspensão pode acabar por ser indeterminada, então é possível o relator não determinar a suspensão. Esse foi o fundamento do voto vencedor. Até igual, a suspensão também, obviamente, já está vinculada exatamente ao tema, né? Se o processo, ele pode tratar de mais de um tema, né? Então, não é suspender por processo. Sim, todo. Aí é claro, pode ser parcial, não. Parcial. Eu cataloguei algumas situações que eu tenho usado. Eu, particularmente, eu uso e abuso da modulação na suspensividade. Eu até sou um pouco crítico com alguns colegas que pegam e dizem, estão suspensos todos os processos. Não quer nem saber, estão suspensos todos os processos. Eu tenho feito modulação, salvaguardado a possibilidade de instrução, sentença sem exame de mérito, fase do cumprimento da sentença, apenas processos, eu já fiz apenas processos que estão tramitando já no tribunal, modulei assim, suspensão com data certa, essa a do IRDR 15 eu fiz com data certa. Então, só a partir, porque alguém me falou, disse, doutor, nós estamos com 2 pautas prontas, e não teria como a gente salvar isso, é retrabalho, eu disse, mas não vai resolver a questão, não vai prejudicar, embora o IRDR não tenha juízo de retratação. Tu é questionando, está tendo lugar agora, eles criaram um setor especialmente para isso, e quando eles afetam, eles estão fazendo uma decisão de suspensão extremamente rigorosa. Desde cedo, é o Paulo Sanseverino que cuidava disso. Ele sistematizou as possibilidades eu conheço o trabalho dele, é fantástico. Eles têm essa preocupação, né? Suspende antes da sentença, mas pode instruir. Quem está em fase de instrução, termina a instrução e deixa para suspender. Esqueceram de avisar o ministro Benedito, quando julgou agora o repetitivo da questão do direito da saúde, e ele disse, ele tinha suspendido os processos e depois disse, não se aplica os processos para trás, só para frente. Então por que suspendeu? Esses processos ficaram 3 anos suspensos, aí ele disse, não, mas não vai se aplicar mais. Totalmente inócua, né, aquela decisão, nesse ponto, e contraditória até. Mas... É ingrata, de acordo com o nosso programa. Já pensou 15 minutos, mas está tão bom. É que o prazo é 1 ano, né, a questão da superação do prazo, decisão fundamentada, já falamos sobre isso. Quem vincula, também não precisa, todo mundo sabe quem fica vinculado, né? Vocês estão vinculados aí aos nossos IRDRs, então, né, para resumir. Ninguém ouse descumprir um IRDR, tá bom? Podem modular. Pode dizer, o Paulo Afonso disse que pode modular o IRDR. Se ficar muito pesado para uma parte, no caso concreto, fundamentadamente, modula. Olha, aqui não vou aplicar, para esse caso não vai dar para aplicar. Eu acho que isso é importante, torna a decisão mais aderente à realidade
social e menos positivista mesmo, né? A grande crítica do IRDR é que eles não vinculam a administração pública. No nosso caso, se fosse vinculado o INSS, imagina os senhores que maravilha que seria. Mas não vincula. Só as concessionárias de serviço público, lá nesse artigo que trata do 985, né? Não vincula a administração pública. Claro, vincula só no caso concreto. No processo em que ela é parte, ela fica vinculada. Ela não fica vinculada extra-autos, fora do processo. Por exemplo, para adaptar a sua postura administrativa àquele precedente, que seria fundamental e contribuiria muito para a otimização da instância administrativa, né? Já estivesse adaptada à realidade dos precedentes vinculantes. Mas não, inclusive, em repercussão geral, a Fazenda Nacional não se vincula. E tem instrução normativa dizendo isso. Nós não vamos aplicar os precedentes vinculantes em controle de difuso, em repercussão geral, não vamos aplicar. E vamos continuar recorrendo. Mas aí o sistema fica... há uma ruptura sistêmica, não é? Mas eu acho isso bem democrático, porque uma das grandes críticas do Habermas desse sistema é que uma teoria do direito, não propriamente da justiça. Então, tendo essas pequenas essas ventilações, eu acho que não é totalmente uma fuga. Mas para nós, da Justiça Federal, que temos como nosso cliente exclusivo a administração pública, eu acho que perde muito de importância a cultura de precedentes se ela não se aplica ao nosso principal cliente. Não, viram ontem os dados, aí 80% dos processos tem como parte o INSS. Seria um contributo muito generoso, embora eu reconheça que... Como lida então com o engessamento que cria no sistema da justiça, não só no direito, no sistema de precedentes? Sim, mas os juízes poderiam fazer a mesma crítica, né? A gente faz. Dizendo isso, né? Poderiam fazer a mesma crítica, né? É totalmente contra, ele gosta de algumas coisas do work, mas ele acha que isso não é muito democrático. De repente, ao invés de ter uma instrução normativa que diz que não vai aplicar, poderia ter uma que apresente um procedimento administrativo de discussão para decidir. Eu lembro que teve até uma palestra há uns 2 anos no Sim, essa crítica. que fala o seguinte: o Lênio é a mulher dela, crime de pouco potencial ofensivo, até na Alemanha, e a pessoa aceita o acordo, só que tem um inocente que não quer aceitar o acordo, só que é muito injusto para ele, porque ele vai ter que pagar, é muito caro, não é? Então fica assim, ó, um peso enorme democraticamente para uma pessoa que quer aprovar a justiça. Isso é meio contra. Então, pensando assim, ser contribuído para isso, tem que fazer uma meia-culpa, né? Eu acho assim que, na medida em que nós avançamos muito no voluntarismo, assim, no solipsismo, na discricionariedade, nós não conferimos mais segurança jurídica para as decisões, abrimos espaço para isso, né? E é claro, vem toda a análise da questão da introdução da sistemática da Common Law no sistema continental, né? Muito complicado, muito mais complicado do que nós pensamos que na verdade, são sistemas muito diferentes, e eu acho que o balanço é positivo. Também eu fui muito crítico disso, mas acho que em um dado momento vai ter um papel importante e claro, não pode pensar que nós somos autômatos aplicadores de precedentes. Nós não vamos perder nunca a nossa possibilidade interpretativa. Aqui, rapidamente, só para terminar, os IRDRs que nós já julgamos aqui, o primeiro foi o 2, muito importante esse IRDR, o desembargador Ricardo se discutia sobre a possibilidade de renúncia para poder litigar nos juizados, ele avançou sobre essa possibilidade, dizendo que haviam 2 possibilidades, uma no início da ação
para definição de competência, depois para recebimento também pode renunciar, e estabeleceu, o que é importante, os critérios para os cálculos, para a definição do alcance dessas renúncias, e o quanto essa renúncia deveria ser observada depois, lá na segunda renúncia, né? Como se calcularia a diferença entre uma renúncia e outra, né? Esse é bem didático, esse precedente, vale a pena ler. Esse é um caso que nós já temos, se não me engano, mais de um ano de suspensão e não tem chance de julgar. Aí é o problema. A tese jurídica é essa aí, ó. Situação atual. O INSS interpôs recurso especial extraordinário, estão conclusos para juízo de admissibilidade desde abril e na verdade, aqui nós temos uma questão. Eu diria que não está mais sobrestado, né? Diria que não está mais sobrestado, porque foi julgado lá e esse recurso não foi admitido ainda, né? A princípio, o recurso especial extraordinário, que é o recurso exclusivo do IRDR, só tem efeito suspensivo, mas quando admitido, né? Quando admitido. Então, eu particularmente, colegas, eu não foi em vão que eu perdi 10 minutos falando sobre precedentes persuasivos e vinculantes. Tá? Quer dizer o quê? Nós podemos aplicar o precedente com caráter persuasivo. Isso vai nos dar força lá depois, quando o STJ for julgar a matéria. Lembrem as questões que se reverteram no Supremo Tribunal Federal, porque nós não nos rendemos. A questão do BPC, isso é importante. Na quarta região já estão julgando assim, isso chega lá. A Thaís leva isso para os ministros. Lá. Tem um grande relacionamento. Não leva mais nada. Mas eles tomam conhecimento. Então, com caráter persuasivo. Dá para aplicar essa tese, então, que não foi recebido ainda e, portanto, já está em vigor. Esse aqui é muito importante, esse RDR, pessoal, aqui é da aplicação do artigo 29. Esse aqui é a questão da teoria, a tese da vida toda, né, dos salários de contribuição da vida toda, em contraposição à tese da regra transitória pior do que a regra definitiva. Uma regra transitória pior que a definitiva. O desembargador Fernando já levou essa matéria, eu apresentei a divergência e aí está com vista para o desembargador Márcio Rocha. É muito importante essa matéria aqui, né? Eu fiz um voto muito bem elaborado, eu não sei se já tem acompanhamento do João, né? O desembargador João já me acompanhou. Então vai ser muito disputado, né? Porque há um precedente do STJ no meio do caminho, dizendo que vale a regra transitória, ainda que seja mais prejudicial. Ela diz que o legislador, o STJ disse essa preciosidade, o legislador pode causar prejuízo para algumas pessoas. Aí o positivista do positivismo exegético do século XIX ressuscita cada vez que se diz uma coisa dessa, né? É o fim da picada. Conversão de tempo especial, tempo de auxílio-doença de qualquer natureza, de natureza não acidentária. Já julgamos esse DRDR, eu fui relator desse RDR, e disse que não tinha sentido, o decreto discrimina, né? Disse, não, só para os acidentários. Eu disse, o camarada está prestando serviço, atividade especial, ele tem que escolher a patologia que ele vai ter, né? Ele vai ter que ser criterioso, vai dizer, não, essa não, para aí, eu não aceito auxílio-doença, porque isso aí não vai contar meu tempo depois. Não tem sentido também. Uma coisa, parece, esse foi o RDR mais tranquilo que eu já joguei, foi unânime também.
E a tese foi essa aí, qualquer que seja a natureza do auxílio, é tempo de serviço. A questão da intermitência ou não, se você vai usar na carência, vai usar a vida inteira de auxílio, tem gente que entra, fica doente, fica 30 anos doente, depois vai perder a aposentadoria. Outra questão, diferente. Nós estamos falando dos períodos intermitentes, as pessoas ficam doentes em virtude de acidente de trabalho ou não, e esse tempo tem que ser considerado, né? Esse aqui também, a situação atual, o INSS protocolizou o recurso extraordinário especial, também está concluso. Eu recomendo que, por persuasão, na verdade, se levar à risca a questão da suspensividade, nós não temos nenhum RDR ativo. Tudo por persuasão. Por isso eu trabalhei a questão da persuasão. Vamos aplicar esse aí, pessoal. Esse eu acho que vai colar também, né? Aqui, o do acréscimo dos 25% também é importante. Nós chegamos a fazer audiência pública, aí sobreveio a notícia que esse RDR, que essa matéria foi afetada em repetitivo no STJ. A questão é, e os processos estão suspensos? O STJ suspendeu nacionalmente, todos os processos estão suspensos, né? Essa matéria, assim, aí não dá para prosseguir. Tem duas suspensões, tem a suspensão local e a suspensão nacional aqui. Esse aí não dá para julgar. Só que essa matéria aqui é interessante porque ela está em vários processos no bolo, com outros pedidos, é uma coisa complicada, né? Assim como aquela anterior também, né? Aquele RDR foi só em tese, aquele anterior, não, porque o autor da ação disse, eu não quero mais isso. Isso aí acabou com a minha tese, atrapalhou todos os meus planos. Aí prossegue o Ministério Público, né? A hipótese de existência do autor, prossegue o Ministério Público como o titular do IRDR. Aí tu tem que julgar só em tese, só que vai julgar só fixar a tese. Esse aí, então, está sobrestado. Esse aqui é interessante também, porque nós temos o fator previdenciário na aposentadoria do professor. Nós temos um incidente de arguição de inconstitucionalidade acolhido, foi o desembargador Ricardo, relator. Reconhecemos a inconstitucionalidade do fator previdenciário. Só que o STJ tem decisão no sentido contrário. Não, na verdade o STJ disse que a questão é constitucional e o Supremo Tribunal Federal disse que a constitucionalidade é reflexa. Então nós estamos num limbo e não sabemos o que fazer. Suspendemos o julgamento até que o STF examine um agravo do INSS nessa questão, porque o Supremo Tribunal Federal não recebeu o recurso extraordinário, não reconheceu a repercussão geral, mas esqueceu que era julgamento de uma arguição de inconstitucionalidade pelo plenário, na reserva de plenário, a cláusula fulgurante. Esqueceu isso, e essa é automática. Os processos resolvidos em RDR e no plenário, com base na súmula 10, é automática a repercussão geral. E o STF não viu isso. E acabou não reconhecendo, não recebendo o extraordinário, não reconheceu a repercussão geral. É um problema. Tem recurso lá, vamos aguardar. Esse é interessante também, a possibilidade de dispensar a produção da prova testemunhal quando houver justificação administrativa, né? A judicialização da prova oral produzida no processo administrativo é um passo importante. Aí está recebido, suspensos os processos também, o desembargador Celso Kipper. Aqui o tema 12 é renda, BPC, renda familiar per capita, a natureza da presunção de vulnerabilidade. Aqueles que recebem, a família que tem renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, se essa renda a presunção é de caráter absoluto. Ou seja, se a família apresentar sintomas de renda maior, o precedente que foi aqui analisado
era o da TNU. A TNU disse que era possível, que não era absoluta, que era possível. Então, se investigar se tinha outros bens que levassem a uma renda maior. Foi superado isso, se disse inclusive que é assim também para a pensão por morte, que o custo-benefício seria até negativo e que na via administrativa, sobretudo na via administrativa, não se faz essa investigação. Seria o judiciário sendo mais realista que o próprio rei, investigando algo que a administração não investiga administrativamente. Esse aí também está com... Foram apresentados recursos, o prazo ainda está aberto, ainda não foram apresentados recursos. O INSS deve fazer recurso extraordinário e especial. O 14, esse foi julgado já, os limites da compensação dos valores recebidos em virtude de decisão judicial, diante da vedação de acumulação de benefícios, né? Quando se disse que a compensação tem que se dar por competência, não pelo valor global. A cada competência vai se compensar até o valor que o segurado recebeu ao maior. Também me pareceu bastante interessante, avançado, né? Esse precedente, resolvendo uma dissidência jurisprudencial entre as turmas recursais e o TRF da 4ª Região. Esse aqui está aguardando publicação, foi bem recente também, mas nada impede que já seja aplicado aí, ninguém vai reclamar, exceto o INSS. E esse é o mais importante, eu queria falar um pouquinho sobre ele, bem rápido, que é a questão da eficácia do EPI, né? Esse é o RDR 15, fui relator também, eu fui vencido, a discussão era se, com base na área do Supremo, se a utilização do EPI noticiada, atestada no PPP, ela gerava uma presunção absoluta de eficácia do EPI, de neutralização dos agentes nocivos, né? E se poder-se-ia, então, produzir prova em sentido contrário, e quem teria o ônus de produzir essa prova? Essa era a questão. Eu levei a matéria sustentando que a prova deveria ser produzida pelo INSS, porque ele tinha o dever de fiscalização, justamente, do preenchimento, primeiro da utilização e depois do preenchimento do PPP. Isso ficou bem ressaltado na decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Fux, e nunca se desincumbiu desse mistério, portanto, era natural que ele tivesse posicionado com esse dever probatório. Aqui, a tese vencedora foi a do desembargador Mauric, que me acompanhou na quebra da presunção. Ele avançou um pouquinho e criou algumas sub-regras de distribuição do ônus da prova. Eu vou falar isso para vocês bem rapidamente. Ele diz: a mera juntada do PPP, referindo à eficácia do EPI, não elide o direito do interessado em produzir a prova em sentido contrário. Em princípio, lendo essa tese jurídica, se não for olhar os fundamentos determinantes da decisão, vai achar que o segurado vai ter que fazer a prova. E, na verdade, não é. Nós vamos ver aqui, ó. A minha tese foi essa aqui, não precisa falar muito, até porque foi uma tese vencida, ela serve porque foi acompanhada, na essência, pelo relator, mas... acho que, dado o adiantado da hora, é melhor olharmos o voto do relator. O voto da tese vencedora, né? Primeiro, ele estabeleceu essas regras, assim, objetivamente. Primeiro, o segurado vai ter que comprovar que o EPI não foi eficaz diante do PPP, mediante 1, perícia particular, ou 2, laudo emprestado da Justiça do Trabalho. Até aqui, o ônus da prova é de quem? Do segurado, né? Está dizendo que é o segurado que vai ter que provar. Se o segurado não consegue se desincumbir, fica um pouco complexa a tese, né? Se ele não pode produzir tal prova, pode requerer a produção da prova pericial. Requerida a prova pericial,
o voto fala na inversão do ônus dinâmico da prova, que isso estava no meu voto, essa inversão já é absoluta. Não é? E aí cumpre a empresa e o INSS, que deveria ter aferido e fiscalizado as condições de preenchimento do PPP, comprovar, mediante estudo técnico acadêmico. O que é um estudo técnico acadêmico? Essa é a questão. Que não existe razoável dúvida científica sobre a neutralização da nocividade. Me pareceu que isso é uma prova impossível. Nem a empresa, nem o INSS vão se desincumbir jamais disso aqui. As empresas, 100% das empresas têm o LTCAT, que é o documento, a perícia que eles fazem ambiental, e não tem isso aqui, não vão fazer isso aqui. Muito menos o INSS vai cumprir isso aqui. Aquelas também não vão cumprir. Mas aí a válvula de escape foi essa, aquelas duas principalmente, as primeiras. Então, nenhuma das partes vai se desincumbir e não se desincumbindo, qual é a repercussão? Considera-se não provada a eficácia. Entregaram um pote de 50 ml em 10 anos de trabalho, estamos altos, tem que fazer todas as experiências. Não, aí que está. Não. Então, essa possibilidade foi aqui discriminada pelo voto vencedor. Essa possibilidade aqui, ó. Então, o pressuposto para a realização da perícia é que exista esse estudo técnico. O estudo técnico não é a perícia. A perícia vai ser feita depois. O perito vai trabalhar em cima do estudo técnico. Então, como esse estudo técnico não vai existir, não vai ter perícia, pessoal. Não vai ter perícia. É a boa notícia que eu quero dar para vocês, não vai ter perícia. Tem que tomar cuidado. Aí, as dificuldades, se a empresa afirma que não tem os documentos, a repercussão sempre pelo descumprimento desse ônus é o reconhecimento da não eficácia do EPI. E a grande questão é se a determinação da perícia vai ser obrigatória ou não. Essa é a resposta que eu queria que vocês dessem depois, lá debatendo. A questão está ainda pendente de julgamento dos embargos declaratórios, que trata, primeiro, da obrigatoriedade da perícia. O relator está reconhecendo que não pode se deixar de determinar a perícia. Particularmente, eu entendo que a obrigatoriedade só existiria na medida em que a perícia tivesse utilidade, né? O segundo ponto dos embargos declaratórios é se aquele rol das atividades que constou do voto vencedor, constava ruído, atividade profissional, contato com eletricidade, agentes biológicos, benzeno, ele era taxativo, era meramente exemplificativo. O relator já trouxe o voto dizendo que era cerrado, que não cabia ampliação. Apresentei a divergência aqui, dizendo que era exemplificativo e, inclusive, já apresentei algumas outras hipóteses que poderia dispensar a perícia, como calor, radiações ionizantes, trabalhos em condições herbáricas, e ar comprimido e vibrações. Aqui a crítica, a análise preliminar da questão do estudo técnico, e no final eu acabo dizendo que voltaremos à circularidade de sempre. O eventual estudo apresentado pelo INSS atestará a ausência de dúvida científica. O perito judicial terá que analisar esse estudo e dizer se ele é certo ou errado. Como de costume, caberá ao juiz, que em princípio é leigo no assunto, dar a última palavra. Você acaba sempre estourando na nossa mão esse negócio. Então, por isso eu já tinha me esforçado para tentar resolver essa questão, estabelecendo um ônus objetivo de prova, faz a perícia ou não faz a perícia, e o ônus de prova que eu estabeleci
e a parte poderia se desincumbir por todos os meios de prova permitidos em direito, e era só. Aí ficou essa tese bastante rebuscada e cheia de dúvidas e de possibilidades interpretativas que vão levar a uma total desorganização do processo. A questão é a perícia mesmo, né, colegas? Nós vamos ter dinheiro para fazer essas perícias? Quanto tempo vão demorar essas perícias? Já não temos mais verba para perícia. Então, a salvação da lavoura está na catalogação de hipóteses que podem dispensar a perícia. Claro, sempre uma dispensa racional, a partir de uma análise técnica, científica, de uma análise jurisprudencial também. Não pode sair dispensando perícia se nem a jurisprudência examinou pelo menos uma vez a questão, né? Mas é preciso um esforço concentrado de todos os senhores para nós levantarmos mais situações de dispensa da perícia. Se quisermos e levarmos a sério a necessidade de chegar ao final dos processos, né? E aqui eu já levantei algumas hipóteses, a questão do enquadramento por categoria. Até 95, abril de 95, não precisa perícia. Ruído não precisa perícia. Período anterior a dezembro de 98 não precisa perícia. Agentes biológicos sem EPI eficaz, que não tem EPI eficaz no mercado, não precisa perícia. Agentes químicos previstos nesse decreto aqui, aí eu cataloguei todos aí, benzeno, berílio, cádmio e outros. Não precisa perícia. Eletricidade acima de 250 volts não precisa perícia, é por periculosidade, pessoal. E mais algumas hipóteses que eu tentei levantar. A questão do frentista, contato com hidrocarboneto, trabalho em posto de gasolina, não precisaria, em princípio, o TRF já decidiu essa matéria. Motorista de caminhão, é possível se avançar no debate sobre essa questão, mas já tem bons precedentes no TRF4 tratando disso como penosidade, né? Atividade penosa. Aí, claro, sempre a análise do contato efetivo com os agentes nocivos é necessária. Nós estamos falando da perícia que vai examinar se o estudo técnico mostrou que não remanesceu nenhuma dúvida científica acerca da eficácia do EPI. É outra coisa, desculpem a complexidade, mas é isso que está no voto vencedor. Então, agentes físicos e químicos, aí aquela história do calor, radiações, etc., são boas possibilidades que, no caso a caso, podem levar à dispensa da perícia. Era isso, pessoal. Eu vou pedir para... A gente vai passar uns casos aí. Obrigado pela atenção. A cronologia da apresentação do Dr. Paulo, ela excedeu em 45 minutos e eu jamais teria coragem de interrompê-lo, dada a riqueza das informações que ele estava nos transmitindo e a qualidade da sua apresentação, extremamente útil para o nosso curso e o nosso propósito, né? Mas a dinâmica que o desembargador Paulo Afonso propôs é agora a realização de exercício em grupo e voltarmos rapidamente para tirarmos algumas conclusões em face de premissas que foram lançadas na sua apresentação. E está previsto também um breve intervalo para tomarmos um cafezinho. Eu consulto ao Paulo Afonso e à Thaís, porque a Thaís voltaria às 11 horas, são 15 para as 11, para dar início à sua apresentação. Consulto aos colegas. Partimos já de imediato para o trabalho em grupo, num prazo de, em vez de 40, uns 30 minutos. Voltamos e concluímos de acordo com o que estava